vamos ministrar a palavra do Senhor, vamos orar no final por cura, por milagres. Então, fique aí até o fim, receba aquilo que Deus tem para a tua vida. Hoje, o tema que o Senhor colocou no meu coração é: a cura está nos olhos. A cura está nos olhos. Dias de incertezas, dias de insegurança, dias de expectativa. E eu quero dizer nesses dias que a cura está nos olhos. Como assim, pastora Tânia? Vamos lá, vamos receber o que Deus tem para a nossa vida. O texto que eu vou ler é um versículo de Lucas 24, 31. Lucas 24, 31 diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Vamos orar. Poderoso e grande Deus, esta é a tua palavra. Eu estou aqui, Pai, ó Deus, humildemente como instrumento nas tuas mãos. Senhor, se a tua graça não for sobre mim, se a tua unção não for sobre mim, não acontece nada. É por isso que eu clamo ao Senhor na total dependência do teu Espírito Santo para ministrar a tua palavra. Senhor, e que ela caia, Senhor, em cada coração, cada ouvido, desça ao coração, Senhor, e venha trazer frutos, e venha abençoar cada uma das pessoas que estão agora para receber esta palavra. Espírito Santo, fala, vem agir, vem operar nesta hora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A cura está nos olhos. Esse texto que eu li, esse versículo, é uma situação onde Jesus ressuscitou. Já passaram os 3 dias, Jesus ressuscitou, e 2 dos seus discípulos que vinham de Emaús estão voltando para a sua cidade. Eles estão voltando desesperançados, porque na cabeça deles Jesus morreu e acabou. E nesse texto, enquanto eles estão voltando, Jesus se aproxima e caminha com eles. Eles estão tristes, Jesus vai perguntar o que aconteceu. E eles vão dizer: o senhor não sabe o que aconteceu? O profeta que morreu em Israel, nós esperávamos que ele fosse a nossa redenção, e ele morreu e tal e tal. E a Bíblia diz que eles caminharam ali com Jesus por quilômetros, conversando com Jesus por quilômetros, e eles não viram que era Jesus. Eles não viram que era Jesus, eles vão ver só no final, quando Jesus entra para comer o pão com eles. Queridos, o que eu quero falar nesta noite é que Deus quer abrir os nossos olhos. É tempo onde o Espírito Santo quer fazer algo ainda maior do que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, que nós não devemos andar por vista, e sim por fé. Ele diz também nessa mesma carta, que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, as que não se veem são eternas. E você vai falar assim: pô, pastora, então ele está falando que a gente não pode ver. O que eu quero dizer nesta noite é que o Senhor, que nós temos uma visão natural e nós temos uma visão espiritual. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui: vocês não devem caminhar por aquilo que é a visão natural de vocês. Vocês precisam caminhar por aquilo que é eterno, numa visão espiritual. Querido, uma coisa é a realidade que nós temos. Uma coisa que as pessoas que eu estou olhando. Vejo algumas pessoas aqui na minha frente. Agora, se os meus olhos espirituais estão abertos, eu vejo não só essas algumas pessoas que estão aqui, mas eu contemplo os anjos do Senhor que estão neste lugar, eu contemplo a glória de Deus neste lugar. Então, uma é a realidade natural, quando nós olhamos com o nosso olho físico, nosso olho biológico. Outra coisa é a realidade espiritual. Então, os meus olhos precisam ser abertos para a realidade do reino de Deus. Os meus olhos precisam ser abertos para a realidade do reino de Deus, muito além do que os meus olhos naturais podem ver. Jesus vai dizer, lá em João 17, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O apóstolo Paulo também diz que existe um mundo espiritual, onde estão anjos, onde estão demônios. E hoje o Senhor quer trazer cura para os nossos olhos, para nos levar a viver algo grandioso e glorioso, porque nós vamos entender por essa palavra que quando a gente se guia tão somente pelos nossos olhos naturais, nós temos alguns prejuízos, mas quando os nossos olhos espirituais são abertos, são curados, é maravilhoso, é grandioso o que Deus faz.
Quer ver? Você sabe que você é amado por Deus. Você sabe que Deus é contigo. Você sabe que o nosso Deus é Deus de milagre. Você sabe que o nosso Deus é Deus do impossível. Que Ele pode curar, que Ele pode trazer a provisão, que Ele pode libertar. Nós sabemos de tudo isso. E por que muitas vezes a gente não vive a realidade do que nós sabemos? Por quê? Porque os nossos olhos estão tão fixos na realidade dessa terra, que isso vai ofuscando a nossa visão espiritual. Vai ofuscando. Então, muitas pessoas nos nossos dias estão míopes, estão com a visão enfraquecida. Muitos estão talvez até cegos. Por quê? Não consegue, olhou tanto para o natural que não consegue ver. Hoje o Senhor quer nos levar até a ótica do reino de Deus. Hoje Deus quer abrir os nossos olhos para a ótica do reino, porque é o desejo do coração de Deus que nós tenhamos a ótica do reino, para que a gente entenda qual o propósito Ele tem para nós, para que a gente entenda que no reino do Espírito, que no reino de Deus, as barreiras não existem, gente. No reino de Deus não há impossibilidades, e é possível sim, porque nós, pela fé, pelos olhos espirituais, vamos viver o céu na terra. Hoje é noite de cura. A cura está nos olhos. Deus quer abrir os nossos olhos para um ambiente glorioso. Nós estamos vivendo no meio de um caos. Nós estamos vivendo no meio de cidades vazias, de portas fechadas. Nós estamos vivendo neste meio, mas é nesta hora que Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. A cura, irmão, para qualquer situação difícil está aqui no abrir dos meus olhos. A provisão para a minha vida está aqui no abrir dos meus olhos. E quando os nossos olhos forem curados e abertos, nós vamos passar a viver numa outra dimensão, numa dimensão muito maior do que Deus tem para a nossa vida. Então se prepara, que hoje é noite de você ser curado. A cura está nos olhos. Nós vamos ver algumas consequências de pessoas que estavam com seus olhos espirituais meio ruim, faltando a visão. Então nós vamos ver alguns casos e quais são as consequências disso. Primeiro que eu quero falar, quando a gente está com a visão ruim, nós nos desesperamos. Primeiro lugar, desespero. Desespero, o que quer dizer? A palavra diz, desespero é sem esperança. Desespero, eu não espero mais nada. Eu não tenho esperança em lugar algum. A palavra de Deus vai dizer lá no 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, Senhor meu, o que faremos? Esse moço era o moço de Eliseu, era o discípulo de Eliseu. Eliseu tinha sido instrumento de Deus para trazer revelações ao rei de Israel a respeito do rei da Síria, que tramava contra Israel. E tudo aquilo que o rei da Síria tramava contra Israel, o Senhor revelava para Eliseu, que contava ao rei de Israel. Então o rei da Síria ficou furioso e queria a cabeça de Elias, e mandou ali os seus soldados a cercar a casa de Eliseu. Falei errado, Elias, né? Cercar a casa de Eliseu. E cercaram. Quando é de manhã, que o Geazi sai para fora, que ele olha para a janela, ele vê a casa cercada. Ele vê inimigos, ele vê ali as tropas com cavalo de guerra. E quando ele olha, ele se desespera. Eu posso imaginar o grito que ele deu, Senhor, o que nós vamos fazer? Nós estamos cercados. O desespero tomou conta de Geazi. E você? O desespero tem tomado conta da tua vida? Quando você liga a TV e olha aqueles números, esse desespero tem tomado a conta da tua vida, tem trazido pânico para você. Como é que você está diante de tudo isso? Mas você vai dizer, ah, pastor, então você quer que eu feche os olhos para aquilo que é realidade? Não, eu quero que você fique com os olhos bem abertos para aquilo que é realidade. Mas que haja cura nos seus olhos espirituais, para você ver além da realidade o poder do Deus que nós servimos. Não há motivo para eu e você nos desesperarmos se nós estivermos com os nossos olhos abertos e curados. Talvez você está com a sua visão enfraquecida de tanto olhar para isso,
Você deixa isso tomar conta do teu coração. Eliseu, quando vê o desespero de Geazi, ele entende. Geazi está desesperado, porque ele está olhando só o natural. E então, a Bíblia diz que Eliseu faz uma oração, segundo Reis 6, 17 e 18. Olha a oração que Eliseu faz. Então, ele respondeu: não temas, diz para o moço, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus, aleluia. Ele viu além daquilo que era natural, sim, cavalos e carros de fogo, o exército que Deus enviou para guardar a vida deles. Glória a Deus. O medo e o desespero então desaparece de Geazi, porque realmente ele consegue contemplar que mais são os que estão com eles do que o exército do inimigo. E é essa palavra que eu quero declarar para a tua vida, querido. Que esse desespero desapareça, que o Senhor abra os teus olhos, que esse pânico desapareça e que você realmente veja que mais são os anjos que pelejam pelos do Senhor na terra do que os que são contra eles. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra de todo mal. Eu oro para que os teus olhos sejam abertos. Ah, pastora, mas e se eu não ver um anjo aqui comigo? Entenda que visão espiritual nem sempre você vai ver, mas você vai ver com os olhos do coração. Muitos veem sim, tem a visão aberta, mas é ver com os olhos da fé, é ver com os olhos do coração. Será que você pode olhar aí para a tua direita e dizer assim: ô Senhor, obrigada por esse anjão que o Senhor colocou aqui do meu lado. Aleluia! É o teu anjo que guarda você, querido. Então não há motivos de ser desesperado. A cura está nos olhos. Olha uma outra situação, uma outra consequência quando nossos olhos não estão curados. A consequência é perder as promessas. Perder as promessas. Quando a minha visão está ofuscada, quando eu estou ficando cego, quando eu estou fraco, eu posso perder as promessas. Essa palavra está em Número 13, 30 e 31. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Gente, esse povo é o povo que saiu do Egito sob a liderança de Moisés, é o povo que passou com os pés enxutos no Mar Vermelho. A Bíblia diz que Moisés envia 12 espias. Vão lá e olhem a terra que Deus nos prometeu. Olhem como ela é, olha como são os homens, olha como são os frutos. Vão lá espiar, me tragam um relatório. Eles ficaram 40 dias lá nessa viagem, né, espiando. Quando trazem um relatório, todos eles, os 12, veem a mesma coisa. A cidade é boa. A cidade é fortificada. Queridos, eles trazem, para ter uma ideia, um cacho de uva que é preciso trazer por 2 homens, tão grande eram. Eles colhem figos, eles colhem romãs e contemplam que realmente a terra que Deus prometeu dar para eles é muito boa. Mas eles também viram lá homens muito grandes, gigantes. Eles viram os soldados, eles viram as muralhas que cercavam essa terra. E então eles decidiram, 10 deles olham só a dificuldade. Olham só o tamanho do inimigo, olham só o tamanho da muralha. E quando eles vêm para trazer essa vitória, e aí o Josué e o Caleb, que são os dois que têm a visão espiritual aberta, eles vão dizer: gente, vamos subir, não é certo que a gente vai vencer esse povo? Aí os outros 10 vão dizer: não, a gente não pode vencer, eles são mais fortes do que nós. E isso, querido, entristece o coração de Deus. E essas pessoas que tinham uma promessa de herdar a terra, sabe o que Deus fala? Já que vocês não creram, já que vocês preferiram enxergar dessa forma, porque eles dizem assim: olha, nós perto deles somos como gafanhotos. Josué e Caleb ficam
muito inconformados, diz: não, nós não somos gafanhotos, nós vamos entrar, nós vamos tomar posse, o nosso Deus nos deu. Olha o que diz a palavra Números 14:30, que Deus diz para eles: nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Perderam a promessa. Gente, eles não entraram. Eles caminharam 40 anos no deserto, morreram no deserto, não pisaram na terra prometida, porque escolheram enxergar somente com os olhos naturais. Mas aqueles que entenderam, nós temos uma promessa. Realmente as muralhas são grandes, realmente tem soldados, realmente tem gigantes. Mas se Deus falou, eu estou crendo que nós vamos vencer tudo isso. Eu estou olhando aquilo que Deus falou que vai ser meu, vai ser meu. Querido, em nome de Jesus, hoje, lembra das promessas que Deus trouxe para a tua vida. O que você está vendo? Nós estamos vendo a mesma coisa, mas cuidado para não perder as promessas. Cuidado para você não perder as promessas. Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle. Está tendo pandemia? Tá. Está um caos? Tá. Meu Deus, continua no controle. Eu preciso lembrar, eu tenho promessas. Eu tenho promessas. Ai, quando será que a igreja vai voltar? Eu não sei, mas eu tenho promessas que esse lugar vai ficar pequeno e nós não vamos ficar aqui muito tempo. Uau, glória a Deus. Por isso eu sei que vai voltar. É a minha promessa, irmãos. É a minha promessa. Tem gente que está entregando casa, tem gente que está entregando comércio, tem gente que está entregando até a igreja. Mas eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Brasileiros, nós somos o povo que tem promessa, gente. Nós temos a promessa que vai sair um grande avivamento do nosso país. Então cuidado para a gente não entrar na conversa do inimigo. Cuidado para a gente não desfocar os olhos do que Deus está fazendo e voltar os olhos para a política. E voltar os olhos para a gente ficar brigando uns com os outros. Por um partidarismo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos ter a ótica do reino de Deus. Queridos brasileiros, a nossa terra é rica, a nossa terra é linda e a nossa terra tem promessa. Então vamos levantar como igreja e declarar que nós vamos vencer tudo isso. Eu não sei o que Deus vai fazer com a economia do nosso país. O que eu sei é que Ele vai cumprir as promessas do Brasil, porque Ele falou, Ele cumpre. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses 10 e toda a sua descendência morreram no deserto. Josué e Calebe entraram na terra prometida. Entraram e comeram da novidade da terra. Tem novidade aí na frente para você. Tem novidade da terra para você. Glória a Deus. A cura está nos olhos. Cuidado para não perder a promessa. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus terão vida e vida em abundância. Sim ou não? Mas todo mundo vai entrar na vida abundante? Por quê? Porque preferem enxergar por outra ótica. Jesus estava na cruz e tinha 2 ladrões com ele. Um enxergou quem ele era, o Salvador. E o outro o viu como ladrão. Aquele que o viu como Salvador, ouviu de Jesus: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia. Não perca as suas promessas. Olha uma outra consequência quando a gente não está enxergando bem. Sabe qual é? Perdas e roubo. Perdas e roubo. Juízes capítulo 6 e 7 vai contar a história do povo de Deus, que estava sendo ali subjugado pelos medianitas e pelos amalequitas. Esse povo tinha pecado contra o Senhor e por 7 anos, tudo que eles plantavam, vinham os medianitas, os amalequitas e acabavam com a plantação, roubavam tudo e deixavam o povo em miséria. Mas esse povo começou a orar e clamar ao Senhor. E o nosso Deus é o Deus que ouve clamor. Então esse povo estava sendo roubado, saqueado com perdas há 7 anos. E esse povo então ouve o Senhor. E o Senhor vem se apresentar a um homem. Ele vem se apresentar a um homem chamado Gideão. E Juízes 6:12 diz: então o anjo lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Gideão, ele estava escondido. Ele estava malhando trigo no lagar, num lugar escondido para ninguém vir roubar.
Mas naquela hora se apresentou diante dele o anjo do Senhor, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor estava vindo para cessar as perdas naquele lugar. E sabe o que ele responde? O versículo 15 diz que ele diz assim: ai meu Senhor, porque Deus diz assim para ele: olha, o Senhor é contigo, e você vai livrar a Israel dos medianitas. Você vai vencer esse povo como se você estivesse lutando com um homem só. Ele recebe toda essa palavra e ele responde assim: ai meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e é o menor da casa do meu pai. Gente, olha como ele se vê. Ele se vê como menor. Ele se vê como o menor da casa do pai dele. Ele se vê como uma família pobre, como uma família que não existe nada. Hoje o Senhor está dizendo: como é que você tem se visto? Como é que você tem se visto? Aí você fala: não, eu só isso aqui, só. Como eu aqui. Eu só esse um pouquinho a mais de 1,5 m. Agora, se eu olhar para o meu tamaninho de 1,5 m e pela minha força de 1,5 m, não posso não chegar muito longe. Se eu ficar olhando só para a minha capacidade humana, posso não chegar muito longe. Mas Deus está dizendo: eu sou contigo e você vai vencer, como se fosse um só homem. Deus estava querendo mostrar para Gideão: Gideão, você não é isso que você está enxergando. Abre os seus olhos, você é um homem de guerra, você é um varão valoroso, você é um homem valente, você vai livrar todo Israel de todo esse exército inimigo. Aleluia. Então ele começa a passar a ver, ele começa a entender, e ainda ele é relutante. Ele vai pedir vários sinais para Deus. Para resumir, ele vence muitos homens, mais de, não me lembro, acho que 45 mil homens, com 300 homens. Ele livra Israel. Mas se ele se negasse, eles iam continuar vivendo roubos e perdas. Deus está dizendo que quer abrir os teus olhos para quem você é em Cristo. Para quem você é em Cristo. Não olha para o teu tamanho, para o teu peso, pela tua beleza, pela tua capacidade. Não olha para a sua capacidade intelectual, dizendo assim: eu não sei, eu não estudei, eu não sei falar. Deus está dizendo: eu sou contigo, homem valente. Eu sou contigo, mulher valente. Levanta, entenda que a força que está em você é a força do Senhor. Que Deus possa abrir os teus olhos hoje, para você entender que a força do Senhor é contigo. Aleluia. Sabe uma história? Tem uma história que diz assim, do elefante. Sabia que o elefante é um animal enorme, né? E tinha um elefante enorme, acorrentado, um pedacinho de pau. E o garoto olhou para ele e disse: por que esse elefante está assim? Ele tem uma força tão grande. Está acorrentado num pedacinho de pau como esse. Aí disseram: sabe o que foi? Ele, quando ele nasceu, aqui no circo, ele era bebezinho. E acorrentaram ele aqui nesse pau, colocaram uma corrente. Ele era bebezinho, ele tentava sair, ele não conseguia. Ele tentou várias vezes, ele não conseguia. E aí ele tentou tanto e ele desistiu. E ele foi crescendo. E não percebeu a força que ele ganhou. E ele estava enorme, preso naquele lugar. Assim sou eu e você, que temos recebido tanto de Deus e não percebemos o quanto nós crescemos no Senhor. Querido, hoje recebe essa força e sai desse lugar em nome de Jesus, para você vencer. Você não é o pequeno, você não é o menor da sua casa, você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, príncipe e princesa do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Você não é fracassado, você é vencedor. Outra situação que traz perda quando a nossa visão não está boa, sabe o que acontece? Paralisia. Paralisia. Sabia que o medo, quando ele é muito grande, ele te deixa paralisado. Já tomou um susto que você não consegue sair do lugar? Você quer sair correndo e não consegue sair do lugar, parece que tudo para. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, vai contar daquele gigante Golias, história muito conhecida, que cercou o exército de Israel, ali afrontando aquele exército, dizendo: venham lutar comigo. Aquele que me vencer, nós seremos seus servos, ou vice-versa. E Davi, era um pequeno Davi, um adolescente, ele vai até o exército levar o lanche para os seus irmãos. E ele chega justamente nesse momento. 1 Samuel 17, 23 e 24. Diz assim: Golias,
o guerreiro filisteu de Gate avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. E quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Irmãos, o exército de Saul, que era um exército forte, eles não conseguiam avançar contra Golias, porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Por quê? Porque eles estavam olhando o tamanho do homem. Eles estavam olhando o tamanho da espada do homem. Eles estavam olhando o tamanho da armadura daquele homem. Eles estavam olhando aqui, ó, o natural. Agora o Davizinho, você sabe essa palavra, ele vai se dispor para lutar com Golias. O Saul vai dar uma armadura para ele. Ele diz, não, essa armadura não serve para mim. Ele vai como se fosse um estilingue, algumas pedrinhas. E o que ele diz para esse gigante? O gigante fala assim, você está pensando que eu sou algum cão para você vir aí comer com pau, com pedra, com esse negócio? E ele diz assim, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Davi não ficou parado, Davi pôde avançar, porque ele não atentou para aquilo que o olho natural dele estava vendo. Todo mundo viu todos os apetrechos do Golias. Ele resolveu ver o tamanho do seu Deus, que era milhões de vezes maior do que Golias. Povo de Deus, a nossa cura está nos nossos olhos. É tempo de nós olharmos o tamanho do nosso Deus e não o tamanho do nosso problema. Quando nós avançarmos assim, nós vamos derrotar toda a força do mal e o que aparecer diante das nossas vidas. Uma outra situação, resultado da visão difícil, é aquilo que eu falei no começo, dos discípulos que estão com Jesus, voltando para Emaús. Lucas 24, 15 e 16 diz que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E este prejuízo é a morte da esperança. Quando eu não consigo enxergar os olhos espirituais, a minha esperança pode morrer. Pode morrer. Jesus estava ressurreto. Jesus estava vivo, gente, andando do lado deles. Eu fico impressionada à tarde quando eu li de novo. Eu fico impressionada. Porque Jesus vai começar a conversar com eles. Saber por que estão tristes. Eles vão dizer, como você não sabe? Ou seja, é uma coisa que toda Jerusalém sabia. Como você não sabe que um profeta esteve entre nós? Eu vou abrir aqui para ler um pouquinho mais. Lucas 24. Que um profeta esteve entre nós. Você não sabe o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o seu povo. E como os principais sacerdotes e autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E eles vão dizer, ora, nós esperávamos que ele, quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, é já o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Esperávamos. Você não sabe do Nazareno, o profeta que morreu. Está tudo no passado. Está tudo no passado. Você não sabe do profeta que foi entregue à morte. Nós esperávamos que ele fosse nos redimir de Israel, porque a esperança deles era que Jesus viesse instituir o reino, destruindo os romanos. Não conseguiram enxergar que era um reino muito maior do que esse. Que é esse reino que eu estou falando nessa noite. Que é essa ótica do reino que Deus quer abrir. E o que me impressiona é que eles começam a falar para Jesus, é verdade que algumas mulheres foram no sepulcro hoje de manhã e encontraram o sepulcro vazio. E os anjos falaram para ela que ele vive. É verdade também que diz que Pedro foi para lá e encontrou o túmulo vazio também. E não achando o corpo de Jesus, voltaram e ter ido ver os anjos. 24. De acordo com os nossos, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres, do que disseram as mulheres. Mas não ouviram.
Gente, eles estão dizendo que as mulheres já foram lá, que contaram que os anjos falou, que Jesus vive, que os discípulos foram, que constataram que Jesus não está lá. E eles continuam falando, ele morreu o profeta, a gente estava esperando tanto, a gente está tão triste aqui. É a hora que Jesus fala, seus nécios, oh Deus, seus nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Como assim vocês não conseguem enxergar? Como assim a esperança de vocês morreram? Vocês não têm as escrituras? Vocês não têm aquilo que os profetas falaram? Que o Cristo tinha que padecer, que tudo isso tinha que acontecer. Como assim? E a Bíblia diz que eles caminham por quilômetros com Jesus, que Jesus começa a falar de Moisés, dos profetas, falar da palavra para eles, de tudo que havia de se cumprir, e eles não tinham enxergado Jesus ainda. Gente, eu me identifico muitas vezes com ele, não estou dizendo que essa palavra é só para a tua vida, é para a minha também. Quantas vezes nós que conhecemos a Bíblia de capa a capa, que estudamos, que oramos, que viemos aos cultos, que assistimos pregações, conferências, palavras, tudo aquilo que está escrito, promessas, que Deus é conosco e tudo mais, e quando a gente passa numa luta, a gente está falando, a gente esperava que fosse dar certo e não deu. A gente esperava que fosse assim, não foi, e parece que você se sente sozinho, os olhos deles estavam totalmente fechados. Aqui diz assim que foram impedidos. Tem alguns estudiosos que vai dizer que eles não reconheceram Jesus porque ele estava com o corpo glorificado, outros que pode ser que a tristeza era tão grande que não perceberam. Enfim, irmãos, eles não reconheceram a presença do lado deles, porque o que estava fixo na mente e nos olhos foram as notícias que escutaram, foram a morte que possivelmente eles tenham visto. Era isso que endureceu o coração deles, e a esperança morreu. Eles estão dizendo, ele está morto. Ele está morto. Esqueceram de todas as palavras. Deus está dizendo para mim e para você que a esperança de muitos estão morrendo, porque nós temos esquecido a palavra, que nós temos esquecido do poder da presença do nosso Deus. Está escrito aqui que vai ter terremoto, que vai ter peste, que vai ter guerra, que vai ter falso Cristo, que vai ter muita coisa. Está escrito, querido. Então a minha esperança não está nessas coisas, está naquele que falou que é Deus comigo. Deus está caminhando com você no meio desse vale, no meio dessa dificuldade, e eu e você declarando derrota, irmãos. Hoje é noite de nós abrirmos os nossos olhos. Nós ouvimos experiências lindas, tivemos experiências lindas com Deus. Resgata isso na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Sabe que quando chegou na frente da casa deles e Jesus ia passar direto, falou, não, eles convidaram, entra com a gente, come o pão. E quando Jesus senta com eles e pega o pão para dar graça, aí eles reconhecem. Quando Jesus pega o pão para dar graça, eles têm os olhos abertos. Eles têm os olhos abertos e eles contemplam Jesus bem ali na frente deles. Só que quando eles veem Jesus, Jesus desaparece. E eles saem correndo e voltam para Jerusalém, dizendo, Jesus ressuscitou, o Jesus ressuscitou, o Cristo ressuscitou. E eles vão dizer, realmente, era Ele, porque o nosso coração ardia. Versículo 32, um disse ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho falava, quando expunha as Escrituras. Queridos, há algo interessante nessa palavra. Eles disseram para Jesus que veio um profeta, Jesus Nazareno, o profeta, e morreu. Enquanto eles enxergaram Jesus como profeta, a esperança deles estava morta. Mas quando eles viram Cristo ressurreto, eles tiveram a certeza de que Ele era o Filho de Deus. Existia uma dificuldade com relação à identidade de Deus. A identidade deles também. Discípulos, mas agora Filho de Deus. Querido, muitas vezes nós estamos morrendo a nossa esperança por falta de ótica da identidade, de saber quem Ele é e quem nós somos. Jesus não é só o meu fazedor de milagres. Jesus não é o que tem que atender os meus caprichos. Ele é muito mais do que isso.
Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor e meu Salvador, que por misericórdia me abençoa e opera milagres na minha vida. Mas acima de tudo, Ele é o meu primogênito. Ele é aquele que me tornou e te tornou filhos e filhas de Deus. Quando nós tivermos a nossa visão da identidade realmente clara, aí sim, pode vir o que for, a esperança não vai morrer na tua vida. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você, e Ele está andando do meu e do teu lado aí. Eu disse hoje para a gente olhar para o anjo, né? Olha para o anjo, mas olha para Jesus também. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse momento que talvez você está triste, preocupado com o trabalho, com dinheiro, com comida, com um monte de coisa, Jesus está caminhando com você. Então, querido, joga essa preocupação fora, essa angústia fora. Jesus caminha com você. A cura está nos olhos. Você pode observar que nesses textos que eu falei, todos eles tiveram a alegria de ter os seus olhos abertos. Eles tiveram a alegria de ter os seus olhos curados. Eliseu orou e Geazi viu os anjos. Josué e Caleb creram. E eles e a sua descendência entraram na terra prometida. Eles tiveram seus olhos abertos constantemente. Gideão, Deus foi trabalhando e ele se enxergou e se levantou como homem valente e derrotou os midianitas. Davi derrotou Golias. E a partir dali começa a ascensão dele para ser o rei de Israel. Os discípulos, o Senhor se revelou a eles diante da mesa. E eles puderam voltar para Jerusalém, se juntar aos 11, e depois ouvir de Jesus: fica em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Certamente eles estavam no Atos 2 e foram ali embriagados do poder do Espírito Santo de Deus. E hoje é noite onde o Senhor quer curar muitas pessoas que estão nos assistindo nessa hora. Talvez nós temos sido como igreja na terra, uma igreja amedrontada, conformada, uma igreja estagnada, talvez uma igreja aprisionada, uma igreja talvez triste por falta da visão. Mas Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. Uma igreja precisando de cura nos olhos. A Bíblia fala de pessoas que tiveram poder e a unção de Deus, que tiveram uma visão espiritual e perderam essa visão. Nós precisamos tomar cuidado para a gente não perder a visão que Deus nos deu. Sansão era um juiz. A desobediência nos faz perder a visão. Sansão era um juiz que, por causa do pecado, ele termina os seus dias cego. Não tenho tempo para contar, mas procura Sansão aí. Se você está me assistindo, procura Sansão na Bíblia, procura no Google. Ele termina cego literalmente. Seus olhos são furados pelos seus inimigos. Ezequias foi um rei de Judá, que por se rebelar, também termina os seus dias cego. Seus olhos são vazados pelo seu inimigo, e ali ele morre na Babilônia. O sacerdote Eli, um sacerdote, a Bíblia vai dizer que ele já estava velho, os seus olhos estavam fechando. E os seus filhos faziam o que queriam dentro do templo, pecavam. Por isso ele cai. Está gordo, com pouca visão, ele cai e morre dessa forma. Nós precisamos tomar cuidado para nós não perdermos a visão espiritual. Vivermos uma vida centrada na palavra de Deus. Vivermos uma vida de visão espiritual, de devocional, de oração, de tempo com Deus, de deixar de olhar para o que é natural e olhar para o que é espiritual. Deus tem hoje para nós uma receita para a cura dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 3, 17 e 18. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia e ele diz para essa igreja: você diz, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Deus está falando com a igreja. Há muitos estudiosos que dizem que a igreja de Laodiceia é a igreja do último tempo antes de Jesus.
Jesus está dizendo, você está dizendo que você não tem nada, mas eu estou dizendo o que eu estou vendo de você. Você é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Mas há um conselho para esta igreja, e esse conselho para mim e para você. Dou-te este conselho, versículo 18. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eles tinham olhos, mas eles estavam tendo uma visão errônea de quem eles eram, porque eles estavam olhando para a sua parte material e aparência. Jesus está dizendo, eu quero que vocês comprem colírio, porque Jesus quer salvar essa igreja. A receita da cura hoje, a cura está nos olhos, e o Senhor está dizendo, eu desejo que vocês comprem colírio. Presta atenção, Jesus não está dando colírio de graça, não está dizendo assim, olha, entra aqui debaixo da fila do colírio que eu vou pingar nos olhos de vocês. Agora há um preço, se você quer ter visão espiritual, se você quer ter os seus olhos abertos, há um preço a ser pago. Esse colírio precisa ser comprado. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Se você quer ter visão espiritual, você precisa pagar o preço desse colírio. É Jesus que está dizendo, há um preço de jejum, há um preço de conserto, há um preço de obediência, há um preço de nos humilharmos, há um preço de tempo com Deus, é um preço de derramar diante de Deus. E esse preço, então, você vai adquirir colírio, porque quanto mais você se humilhar, mais Ele vai te exaltar. Quanto mais você se quebrantar, mais você vai sentir o afago do Senhor. Quanto mais você se dobrar diante dEle, mais Ele vai te mostrar a glória. Quanto mais você vê o quão pequeno você é, você vai ver o quão grande Deus é na tua vida. Há hoje o Senhor trazendo aqui uma reserva de colírio, dizendo, eu quero que vocês vivam essa nova visão, eu quero que vocês vivam esse novo tempo. Queridos, Deus dá muita coisa de graça, nossa salvação foi de graça, Deus dá muita coisa por causa da misericórdia, mas Ele está dizendo aqui, visão espiritual tem um preço. Compra colírio, compra do meu colírio, aleluia. Encerrando, nós vivemos no mundo espiritual e natural. Pastor Carlito Paz diz que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Tudo isso aqui vai acabar. Nós vamos viver para sempre com Jesus. Vivemos o reino de Deus hoje no céu e na terra, mas viveremos literalmente nesse reino. E espero que não demore muito para isso. Deus é conosco. Então que hoje você tenha os seus olhos abertos para enxergar a glória de Deus na tua vida. Para enxergar que Deus é contigo, para enxergar que mais são os que estão com você do que os que estão no mundo, para enxergar que Deus é grande na tua vida, para enxergar que no Senhor você pode todas as coisas. Concluindo, o Senhor curou alguns cegos, quando Ele andou aqui, Jesus. Ele curou alguns cegos, a Bíblia relata ali 3 cegos que Ele cura. O cego Bartimeu, um outro cego que Ele cura em 2 vezes, e o cego de João 9, que alguém diz assim, por que ele está cego? É alguma maldição? Seus pais fizeram alguma coisa? E Jesus disse assim, não, é para que a glória de Deus se manifeste. O Senhor cura aquele moço, cospe no chão, faz um lodo ali de barro, passa nos olhos daquele rapaz e diz, vai se lavar no tanque de Siloé. E ele vai lá, e o tanque era longe, e quando ele se lava, ele volta a ver. E ele vai dar testemunho de quem o curou, que é Jesus. Para você que não conhece Jesus, Ele vem, passa aí nos seus olhos e te diz, vem, vai até o tanque se lavar. E esse tanque de Betesda, de Siloé, significava o enviado. Jesus é o enviado. Você que me assiste hoje e quer entregar sua vida para Jesus, Ele está dizendo, eu estou colocando de graça nos teus olhos, e dizendo, vai se lavar no tanque de Siloé, no enviado. Ele está dizendo, vem em mim, porque eu vou abrir os teus olhos espirituais, vou te mostrar quem você é, vou te revelar a tua real identidade, vou fazer coisas gloriosas na tua vida. Para esses é de graça, Ele vai abrir os olhos. Para mim e para você que já conhecemos Jesus e temos caminhado com Ele, não sejamos como Saul, como Sansão,
como Zedequias. E como Sansão, Zedequias, qual é o outro que eu falei? Sansão, o Zedequias, qual que morreu cego? O Eli, o sacerdote Eli. Eles morreram cegos. Em nome de Jesus, que você não morra cego. Há um conselho para mim e para você. Que estávamos desesperados, que estávamos paralisados, que estávamos vivendo perdas e roubos, que estávamos com a nossa esperança morrendo. Jesus disse: compre colírio, para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Vamos orar? Quero chamar os irmãos do louvor. Feche os seus olhos, eu vou orar com você sobre essa palavra. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por mais essa palavra que o Senhor nos traz essa noite. A cura está nos olhos. A cura está nos olhos. Senhor, hoje nós queremos, ó Pai, tomar uma posição diante de Ti, Pai. Ó Deus amado, de não colocar os nossos olhos e fixar os nossos olhos, ó Pai, naquilo que é natural, ó Deus. Senhor, nós não queremos viver desta forma, Senhor, em prejuízo, em desespero, em perdas, em paralisia. Eu sei que o Senhor é Deus de milagre, eu sei que o Teu reino é poderoso, é um reino onde há, Senhor amado, ó Deus, a provisão, a cura, o milagre, onde nós podemos nos mover, Senhor, de uma forma gloriosa, Pai. Deus, eu clamo, Senhor, nesta noite, Deus amado, e nos levantamos, Senhor, diante da Tua presença, a pedir perdão pela nossa incredulidade, a pedir perdão, Senhor amado, por olhar somente, Senhor amado, aquilo que, ó Deus, a ótica desse mundo nos mostra, aquilo que é negativo. Senhor, nós queremos ter os olhos dos céus, nós queremos ter a ótica dos céus, ó Pai, e nós estamos clamando nesse momento, orando nesse momento, Pai. Queremos, Senhor amado, pagar o preço do colírio, Senhor, de buscar, ó Deus amado, ó Deus, a revelação das Escrituras, de buscar tempo contigo, ó Deus amado, de deixar os nossos pecados, de deixar a nossa desobediência, Senhor. Deus amado, nós pedimos perdão pelas nossas palavras de murmuração, pedimos perdão pela nossa incredulidade. Deus, tenha misericórdia de nós nessa hora, Deus. Vai, Senhor amado, trazendo o colírio do céu. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos para nós te vermos, Senhor, exatamente como o Senhor é. Tu não és um anjo, o Senhor não é um profeta, o Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, é o Filho do Deus vivo, que entregou a sua vida na cruz por mim, que está vivo, que vive e reina para sempre, que luta por mim, que é comigo, que caminha comigo no vale, que caminha comigo nas aflições, que caminha conosco nos momentos de dores. A Deus, abre os olhos dos meus irmãos e minhas irmãs, para que eles entendam que não estão sozinhos nesse tempo de tristeza, que o Senhor caminha com eles. Deus, se revela a eles, que eles entendam quem é o nosso Pai. Deus amado, Deus, traz a ótica, Senhor, livra dessa identidade distorcida, Senhor, vai curando agora a fraqueza na vista espiritual, a miopia, a cegueira. Abre os nossos olhos, nós queremos ver a Tua glória, nós queremos ver a Tua face, porque eu sei que assim tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Sim, quero sentir Suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não preciso mais temer, não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de Ti e poder Te contemplar, e poder Te contemplar. Sim, quero
tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não precisa mais temer, preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, um caminho você trilhou para me aproximar de ti, poder te nossos olhos, Deus vivo. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Nós vamos orar nessa hora, querido. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você como Ele é. Ele é um Deus de amor. Tem para você uma vida nova. Entrega a sua vida para Ele. Não é entregar para uma religião. Não é para entregar num modo de vestir roupa. É porque Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Jesus tem vida eterna. Vai chegar uma hora que a gente vai deixar essa terra. Você sabe aonde você vai passar a eternidade. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Você que está me assistindo, que entendeu nessa palavra que a sua visão já estava escurecendo, volta para Jesus. Recebe o colírio do céu. Contempla tudo que Deus tem para a tua vida. Contempla o novo que Deus tem para a tua vida. Ele é o Deus que está te tirando hoje essa tristeza, essa amargura, essa desesperança, essa paralisia da tua vida. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos orar por você. Você que faz parte da igreja de Jesus Cristo nessa terra. Tem caminhado com Jesus. Tem tido experiências com Jesus. Mas eu quero te dizer que Deus tem muito mais para se revelar para nós. Muito mais. Eu quero ver muito mais. Então, vamos orar, porque Deus vai nos levar além do que nós temos pedido ou imaginado. Nós vamos orar. Você que está enfermo, chegou aqui um pedido de oração. Nós vamos orar pela Magnólia, que está com AVC. Nós vamos orar por você que está enfermo. Que o Senhor abra os seus olhos da fé para você ver Jesus aí te tocando, para você ver Jesus aí te curando, para você ver Jesus aí te levantando, para você ver Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Oremos, oremos. Poderoso e grande Deus, nós podemos te ver pela fé, entrando, Senhor amado, oh Deus, em cada ambiente dessas pessoas que oram comigo. Deus, esse que te aceitou hoje como Senhor e Salvador. Oh Deus, que deixou o seu nome aí. Pai, entra nessa vida, Senhor, se revela para ele. Senhor, traz a libertação, Senhor,
Abre os olhos, Senhor, para um novo tempo, para um novo viver, para um novo caminhar. Em nome de Jesus, toma a direção dessa vida, Pai, e conduz, ó Pai, esse que estava tão perdido sem saber para onde ir. Os teus olhos o conduzam, Senhor, ao caminho que o Senhor tem para ele e para ela. Deus, esse que hoje se reconcilia contigo, firma essa vida no Senhor, Pai. Firma, Senhor amado, essa visão. Deus amado, que ele veja agora que o Senhor é com ele, que os anjos do Senhor é com ele, Pai. Que ele veja a tua glória nesta hora. Em nome de Jesus, levanta os meus irmãos e as tuas irmãs, as minhas irmãs da igreja de Jesus na terra. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá mais revelação, nos dá mais visão, Senhor, nos dá mais discernimento, Deus, nos dá mais sabedoria, Senhor, para que nós possamos nos mover em fé, que nós possamos nos mover como instrumento teu nessa terra, Pai. Levanta os profetas, Senhor, levanta, Senhor, os pastores, levanta os mestres, levanta os evangelistas, levanta os adoradores, levanta os intercessores, ó Deus, com visão espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, cura agora esse enfermo, cura agora essa pessoa que está enferma, esse AVC, Pai. Senhor, devolve os movimentos dessa pessoa. Visita a Magnólia agora, devolve os movimentos dela, Senhor amado, que ela fique, Senhor, perfeita agora como ela era. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a enfermidade vai embora. Você é acometido do Covid-19, seja curado em nome de Jesus. Você é acometido de qualquer enfermidade, nos ossos, no sangue, nos rins, no fígado, no coração, nas articulações, na visão, nos ouvidos, em todo o aparelho digestivo recebe cura. Câncer vai embora, doença vai embora, AIDS desapareça em nome de Jesus, tuberculose seja curado em nome de Jesus. Senhor, dole qualquer enfermidade, Jesus está aí com você, Jesus está aí com você, te curando, te tocando, te libertando. Recebe esse toque, recebe esse toque, recebe esse toque, recebe esse toque em nome de Jesus. Senhor, dá agora experiência, Senhor, para cada uma dessas vidas. Abre os olhos espirituais, os irmãos que oram comigo agora, que vejam os anjos, que vejam a glória. Traz revelação, Deus, traz visão espiritual. Abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos, Senhor, abre os olhos. Traz, Senhor, traz a visão profética. Que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? Que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Eles veem a glória. O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Mostra, Senhor, abre os olhos espirituais, dá experiência para essas pessoas agora. Eita, tá cheio de anjo aqui. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Seja cheio do Espírito Santo, seja renovado. Deus, abre as portas, abre as portas. Recebe o milagre da provisão, recebe o milagre na sua família, recebe a cura das suas emoções. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou.
olhos contigo. Começa a contemplar com os olhos da fé. Deus com você aí nesse ambiente. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que me amou. Senhor, se revela para essa vida agora, Deus. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que me amou. Eu só quero. Além das lutas, além dos noticiários, além das portas fechadas, além da conta baixando, além do armário esvaziando, eu só quero ver você, porque o Senhor muda todas essas situações. Isso é o que os meus olhos naturais veem. Eu quero a cura dos meus olhos espirituais, para ver que mesmo com o armário vazio, não vai faltar comida nem um dia. Mesmo com o desemprego, não vai faltar nada nem um dia. Porque o meu Deus, o teu Deus, é por nós. Oh! Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue te fortalecendo. Que o Senhor continue te abençoando. Tem os nossos links aí. Se você está aceitando Jesus, mesmo depois da oração, escreve aí. Quero receber Jesus na minha vida. Você que quer conhecer mais da Novo Tempo, escreve aí pra gente. Você que está voltando, escreve. Você que tem um testemunho, você que foi curado agora, você que foi tocado agora, você que teve uma visão espiritual agora, conta pra gente aí. Deixa aí registrar. Amém? Você que quer contribuir com a nossa igreja, deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Faça conforme o Senhor dirigir o teu coração. Ah, tá uma unção tão gostosa aqui. Não dá vontade de acabar esse mês. Oh, glória a Deus. Domingo tem mais às 18h30 a nossa live aqui. Às 18h30 a nossa live. Eu vou orar te abençoando. Nós vamos cantar mais um pouquinho, mais umas 2 vezes, depois a gente fecha essa live, só para você receber mais. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma noite maravilhosa, que você possa caminhar com os seus olhos curados, porque a cura está nos olhos. É conforme você vê que você vai viver. Recebe a tua bênção. Deus te abençoe.